aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, meus queridos amigos, estamos aqui para mais uma devocional, continuando nossa série de reflexões sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, sobre as testemunhas da crucificação de Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre José de Arimateia. No capítulo 15, no versículo 42, está escrito assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolvendo com o lençol e colocou no sepulcro cravado na rocha. Depois fez rolar a pedra sobre a entrada do sepulcro. Esse texto fala, quando a parte mais interessante que eu gostaria de destacar desse texto hoje é que José tomou coragem e foi falar com Pilatos. Tomou coragem porque a crucificação era um método de morte, mas também era um método de tortura, era um método de humilhação que os romanos utilizavam para aqueles que se insurgiam contra a ordem que eles haviam estabelecido. Jesus foi crucificado, ele foi crucificado como o rei dos judeus, assim estava escrito na cruz: este é o rei dos judeus. Fizeram uma acusação injusta de que ele queria romper com a ordem estabelecida, quando na verdade ele queria pregar o evangelho. Então, mas para todos os efeitos, foi por isso que ele foi morto. E diante disso, José de Arimateia, que havia cuidadosamente agido de forma a não ficar evidente que ele era um discípulo de Jesus, agora ele se vê na situação onde ele tem que se apresentar perante Pilatos e pedir o corpo. E ele tem que fazer isso pelo seguinte, porque a cruz não era só a pessoa morrer ali, a pessoa ficava dias na cruz. Até que, e não havia geralmente um corpo a ser enterrado, porque a pessoa morria lá, e ela era posta fora da cidade, próximo das vias, próximo das estradas, para que todos pudessem ver o que dava se revoltar, o que dava fazer coisas erradas e contra os romanos, e principalmente era deixada lá para as aves de rapina, para os cães comerem. Então, geralmente não sobrava nenhum corpo. Então, José, ele é movido por uma força muito grande, por uma coragem muito grande de chegar até Pilatos. Porque Pilatos podia perguntar: você não é da família de Jesus, você não é amigo de Jesus, pelo que eu sei, você não é discípulo de Jesus, então por que você quer o corpo dele? Então, era uma pergunta incômoda que deixaria José numa situação complicada. Mas José entende que ele tinha que fazer. Era o que se esperava dele fazer. Ele foi lá e fez. E a única pergunta que Pilatos faz é se Jesus já tinha morrido, porque não era comum. Ele chama o centurião, o mesmo centurião que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, alguns versículos antes. E o centurião assegura que Jesus tinha morrido. E José busca um belo sepulcro, o sepulcro que ele tinha, e lá ele enterra Jesus. E dessa forma ele cumpre uma profecia, porque diz lá em Isaías 53 que o servo seria o servo de Deus, seria enterrado com o rico na sua morte. Então nós vemos aqui um momento onde um servo de Deus corajoso toma coragem, vence as suas próprias limitações e testemunha de Jesus, e entra no plano de Deus, e entra no projeto de Deus para o mundo.
E Deus, muitos de nós estamos na nossa família, estamos na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa universidade, né, na nossa vizinhança, né, e prontos, e Deus esperando que nós demos testemunho dele, né? E esse testemunho, da mesma forma como o de José, é parte do plano de Deus para as nossas vidas, para as vidas das pessoas que nós conhecemos e para a vida do mundo, né? E isso que eu quero trazer para vocês hoje, é a palavra que eu trago para vocês hoje. Amém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.